João, capítulo 7, a gente vai ler a partir do versículo 14. Nós paramos aí no 13 da última vez. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Jesus lhes respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? A multidão respondeu: você tem demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Jesus respondeu: um só feito realizei e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E, se o menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem num sábado? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Até aqui, meus irmãos, louvado seja o Senhor. A filosofia, meus irmãos, quando estudada do ponto de vista de serva da teologia, hoje as pessoas não consideram mais assim, eles consideram a filosofia totalmente separada da teologia, mas houve uma época em que a filosofia ela era um instrumento para servir a teologia. Então, quando nós fazemos isso, a filosofia é fantástica. Para mim, um dos mais brilhantes filósofos que tem aí nos filósofos que a gente estuda, e a gente vai acabar escolhendo alguns, enfim, cada um escolhe de acordo com as suas perspectivas, as suas visões, a sua concordância ou discordância com esse ou aquele. Mas para mim um deles foi um francês, Descartes. Ainda que ele tenha cometido alguns equívocos, alguns erros, alguns exageros até nas suas formulações, ele foi além, talvez, do que deveria ter ido, mas mesmo assim, nós não podemos dizer que a defesa que ele faz do racionalismo é algo realmente insuperável. Ninguém talvez tenha defendido tão brilhantemente o racionalismo. Quando eu aprendi, estudei sobre Descartes, eu me lembrei muito de Romanos 12, 1 e 2. Creio que a maioria de vocês se lembra muito bem desse texto. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Olha aqui, né? Razão, racionalidade. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Descartes falava muito sobre você duvidar de tudo, inclusive ele é um tanto quanto mal compreendido, porque você tem que duvidar até de Deus. Mas duvidar em que sentido? No sentido de não ficar dando ouvidos a tudo o que o povão está dizendo. E aí você faz um exame, você faz um filtro racional, e aí você chega à conclusão, aí você vai saber. É dele a famosa frase, penso, logo existo, né? Cogito ergo sum. E aí o próprio Descartes, então, depois de fazer essa racionalidade, ele chega à conclusão, Deus tem que existir. Depois que eu racionalizei ao extremo,
ele chega à conclusão, Deus, é necessário que Deus exista, porque uma mente racional, ela não consegue chegar a outra conclusão senão a de que Deus existe. Mas eu não estou aqui para falar, evidentemente, da razão, do racionalismo de Descartes. Apesar de estar citando algumas contribuições que ele deu aqui, enquanto fazia da sua filosofia serva da teologia, ou então quanto nós fazemos da filosofia dele serva da teologia. O Descartes dizia o seguinte: as aparências enganam. Ele dizia que todo conhecimento adquirido, a gente só pode confiar neles se for adquirido pela razão, porque os conhecimentos adquiridos pelos sentidos, e aí ele se refere aos sentidos, aos que nós chamamos de 5 sentidos, a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato, através desses órgãos dos sentidos que nós temos conhecimento de tudo o que conhecemos. Eu sei que isso é uma cadeira porque eu estou vendo que é uma cadeira. Eu sei que aquele negócio ele é um álcool gel porque eu sinto que ele é um álcool gel e não fogo. Você está entendendo o que eu estou falando, que você está sentindo, pelo sentido da audição, ouvindo as minhas palavras. Então, os sentidos, eles trazem o conhecimento para a nossa mente, mas eles não são confiáveis, porque muitas das vezes nós nos equivocamos. Por exemplo, quem nunca viu um monstro, quem nunca viu um bicho dentro do quarto, depois que apagou a luz e, enfim, você acordou de madrugada, está abrindo o olho e você olha, tem um monstro aqui dentro do quarto. E aí, quando vai acostumando, você acende a luz ali, é a blusa que eu pendurei na vassoura, que eu esqueci aqui dentro do quarto ali, não era bicho coisa nenhuma, era só... Por quê? O seu olho te enganou, o seu olho te fez ver um monstro e era só uma blusa pendurada na cadeira. Por isso que os sentidos, eles não são confiáveis, mas a razão, a mente, sim, quando você de fato aprende. Há muita verdade nisso que ele está falando. Nesse texto aqui que nós acabamos de ler, de João 7, de 14 a 24, Jesus está tendo um embate com seus opositores. E ali Jesus faz uma menção à justiça. Ele está falando de justiça, ele está comparando a justiça dele com a justiça verdadeira, a justiça de Deus. A justiça dos homens é aquela que sente, que ouve, que vê, ou seja, a justiça dos homens ela é aparente no sentido de ela parecer, ela aparece, parece, mas não é. A justiça divina é aquela que vem do alto, ela não é visível, a gente não vê a justiça de Deus, a gente não sente no sentido de tato, ou de olfato. Não, a justiça de Deus ela vem do alto, ela não é fisicamente perceptível. A justiça dos homens, sim. A justiça de Deus, ela é apreendida pela razão, pela mente, pela renovação do nosso entendimento. Voltando aqui lá, como diz Romanos, que a gente precisa não nos amoldar aos padrões do mundo, mas ter a nossa mente transformada. Em outras palavras, meus irmãos, é necessário ser nascido de novo para compreender a justiça de Deus. Ninguém que não tenha o Espírito de Deus compreende as coisas de Deus. Paulo fala isso em Coríntios. Nós que temos o Espírito de Deus, nós conhecemos as coisas de Deus, porque o Espírito de Deus que habita em nós sonda a mente de Deus e revela para nós. Então, um ser humano sem Deus não consegue compreender a justiça de Deus, somente os crentes. A gente pode até reconhecer os efeitos da justiça de Deus, mas o ser humano sem Deus não compreende as coisas de Deus. Tem um outro filósofo também, você está vendo que hoje eu estou citando muito filósofo,
Na verdade, eu consigo enxergar no Evangelho de João um evangelho muito filosófico, considerando que João morou na cidade de Éfeso, uma cidade de onde saíram filósofos brilhantes. O primeiro deles ali saiu de lá, né? Aliás, o primeiro deles, não, muitos deles, os primeiros filósofos lá de trás saíram lá de Éfeso. Lá em Éfeso existia uma escola filosófica, então a cidade lá era muito assim. Então João escreve muito isso. Uma das coisas que é caríssima na filosofia é a busca da verdade. Buscar a verdade, eu sempre falo isso com os alunos lá, né? Vocês precisam buscar a verdade, não fica dando ouvidos a tudo que estão falando por aí. Investiga o outro lado também, procura saber, deixa eu ver se tem um contraponto acerca desse assunto. E você já viu quanto que João fala de verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Essa frase tem sido repetida muitas vezes aí. Se ela é verdadeira ou se ela é hipócrita, eu não tenho condições de fazer um julgamento, apesar de pessoalmente achar que ela é verdadeira. Mas o fato é que a palavra de Deus está sendo proclamada. Busca a verdade, busca a verdade. Jesus Cristo é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. As pessoas estão ouvindo, quer queiram, quer não, elas estão ouvindo aí todos os dias praticamente, em todos os horários nobres da televisão. Glória a Deus por isso. Se os filhos não clamarem, até as pedras clamarão. Mas um outro filósofo, Platão viveu 400 anos antes de Cristo. Eu costumo dizer que Platão é o mais cristão dos filósofos e ele viveu antes de Cristo. Como é que pode isso, né? A gente chama de anacronismo. Ele dizia que existem dois mundos: o mundo das aparências, o mundo das sombras, que é este que nós vivemos, esse mundo que a gente está aqui agora, seu dia a dia, esse mundo que a gente vive aqui. Esse mundo é o mundo das aparências. Tudo o que nós vemos, tudo o que nós conhecemos desse mundo, na verdade são cópias mal feitas das coisas reais, verdadeiras e perfeitas que existem no mundo lá de cima, que é o mundo, ele vai chamar de um mundo ideal, um mundo perfeito. Ele não tinha conhecimento de Novo Testamento, ele nunca ouviu Jesus falar, e no Antigo Testamento, mesmo que ele tivesse contato com o Antigo Testamento, não tem nada no Antigo Testamento que pudesse levá-lo a essa conclusão. Como que será que ele chegou a ela? Bom, não sei. O fato é que ele dizia isso, ele falava que o mundo ideal, o mundo perfeito, ele é, apesar de invisível, mas real. O mundo do alto é o mundo das coisas perfeitas, ele dizia, da beleza perfeita, da bondade perfeita. E quando ele fala de beleza aqui, não é como a gente entende beleza hoje, tá? Mas eu não vou falar aqui qual é o conceito de beleza, mas era diferente, tá bom? E principalmente da justiça perfeita. E por causa dessa busca da justiça perfeita foi que o mentor dele, o professor dele, o Sócrates, morreu, porque ele estava proclamando a verdade, ele queria encontrar a verdade. Ele via nos dias de Sócrates andava lá pelas praças, era assim que funcionava, ele andava nas praças ensinando a verdade, e ele via o quanto as pessoas que estavam lá se posando de professores, se posando de filósofos, eles enganavam as pessoas. E Sócrates tinha embates com eles. E Sócrates, por causa da sua inteligência e da sua ironia, acabava expondo aquelas pessoas ao ridículo, porque demonstravam que eles estavam ensinando estava errado. Ora, contra fatos, as evidências, não há argumentos. E Sócrates derrubava os argumentos. Aquelas pessoas tomadas de ódio contra ele, porque ele ensinava a verdade, né? Obrigaram Sócrates a cometer suicídio. Quer dizer, não deixou de ser um assassinato, né? Então, quando Platão fala sobre esse mundo perfeito, nesse mundo lá do alto tem justiça perfeita, e o mundo aqui que nós vivemos, a justiça ela é imperfeita,
porque esse mundo aqui ele é imperfeito, ele estava falando de conceitos absolutamente cristãos. É exatamente por conhecermos apenas a justiça do nosso mundo que nós temos uma justiça imperfeita. Como Jesus é do alto, ele ensina a justiça que vem do alto e não essa justiça aparente. A justiça perfeita, muitas vezes, ela vai se chocar com a justiça dos seres humanos. A justiça de Deus, aos olhos humanos, muitas vezes vai parecer injustiça. Os homens vão concluir que isso é injusto, né? Muitas vezes por distorções. Uma das distorções mais, digamos assim, aberrantes que a gente vê, aberrantes talvez essa não seria, né, esse não seria um adjetivo justo para continuar aqui dentro dessas frases, desse conceito de justiça, mas outro dia eu tive a oportunidade de falar, se eu não me engano, com um dos alunos sobre olho por olho, dente por dente. Você sabe que os inimigos dos cristãos, principalmente os ateus, militantes, eles falam, tá vendo? Vocês falam que é violência, né? É matar o outro. Se uma pessoa fizer alguma coisa, onde é que está o perdão? Quando Deus disse para Moisés e dar essa lei para o povo, olha, se alguém te der um tapa no rosto, você vai lá e dá outro tapa. Se alguém furar o seu olho, você tem o direito de ir lá e furar o olho dele. E se alguém cortar a sua mão, você tem o direito de ir lá e cortar a mão dele. Se ele matar o seu boi, você tem o direito de ir lá e matar o boi dele. E se ele te matar, aí você não tem como ir lá e matar o cara que você já está morto, né? Mas um parente seu pode ir lá e matar você. Fica olho por olho, dente por dente, boi por boi, vida por vida. Isso é disseminar o ódio, deveria ser o contrário. Mas, meus irmãos, você percebe como a nossa justiça, ela às vezes até distorce e não consegue alcançar a justiça de Deus? Porque qual é o propósito dessa lei, chamada lei do talião? É impedir a violência. Qual é o espírito da lei? O espírito da lei é o seguinte: eu não vou furar o seu olho, porque isso vai dar o direito de você furar o meu. Então eu não vou furar o seu olho. Eu não vou agredir você, porque isso vai dar o direito de você me agredir. Então eu não vou agredir você. Eu não vou fazer por você aquilo que eu não gostaria que você fizesse comigo. Esse é o espírito dessa lei. A nossa justiça não consegue compreender isso e até distorce. Mas aqueles que se curvam aos ensinos de Jesus, meus irmãos, muitas vezes, mesmo que não sejam nascidos de novo, aqueles que concordam com Jesus, porque é Jesus que está nos revelando a justiça de Deus, mesmo que a pessoa não seja nascida de novo, elas reconhecem que Jesus está certo. Ora, a gente vê hoje, né? Não assassinarás é um mandamento cristão, um mandamento bíblico. E todo mundo no mundo inteiro concorda com isso. Então, em algum grau, a humanidade consegue entender a justiça de Deus. Muitas vezes não consegue praticar, porque mesmo sabendo que assassinar é errado, ela vai e comete os assassinatos. A justiça perfeita, ela então não é praticada exclusivamente pelos crentes, porque ela é justa e perfeita, qualquer um pode praticá-la. Aliás, todo mundo deve praticar. Se Deus deu, Ele deu para a humanidade inteira. Ainda que nós, seres humanos, estejamos caídos, e aí eu me refiro à humanidade inteira, estamos, por causa da queda, dominados pela natureza pecaminosa, mas mesmo o mais cruel dos inconversos, hoje, ele ainda é semelhança de Deus, é uma criatura, é um ser humano criado
à imagem e semelhança de Deus. As pessoas que não se submetem aos ensinos de Cristo, elas são dominadas pelo ódio, pelo orgulho, e muitas vezes ainda se justificam, né? E é justamente pelo fato de não conhecerem a justiça perfeita que o melhor é eliminar aquele que vem trazendo a doutrina diferente. Aconteceu com Jesus e continua acontecendo nos dias de hoje. Aconteceu, como eu disse aqui, lá com Sócrates, né? E continua acontecendo nos dias de hoje. Quando alguém quer ensinar aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que combina com a justiça de Deus, aqueles que não concordam com isso, eles são tomados de ódio e querem muitas vezes eliminar aquele outro que está ensinando a justiça verdadeira. E, claro, nosso exemplo maior foi o próprio Senhor Jesus. Os injustos, aparentemente, acham justo praticar um assassinato. Foi o caso de Jesus. Eles acham, muitas das vezes, justos praticar um crime contra alguém que é justo, justamente por serem ímpios. Justamente por Jesus, ou a palavra de Jesus, falando de nós hoje, sermos justos. Os juízos das pessoas, eles ficam embotados por causa da natureza pecaminosa e por causa das suas próprias convicções, por causa das suas próprias justiças. Nesse embate que Jesus está tendo com os discípulos, a gente vê aqui em João, Jesus deixa as pessoas admiradas com a sua doutrina. O que Jesus está fazendo ali? Ele está expondo as Escrituras. Jesus chegava ou na sinagoga ou no templo, como era o costume dos judeus, pegava um livro do Antigo Testamento, lia um trecho e expunha as Escrituras. E eles ficaram admirados, aquela multidão que estava ali, não sei se você se lembra, as pessoas estavam em Jerusalém para a festa dos tabernáculos. Lá no comecinho do capítulo, né, a gente já pregou isso outros domingos atrás, Jesus fala com seus irmãos que não iria para a festa naquela hora. Todo judeu ia para essa festividade. Ela acontecia, a festa dos tabernáculos, ela acontecia por um período de 7 dias, as pessoas iam para Jerusalém, lá elas ficavam em cabanas, e essa festa era culto de ação de graças. Eles iam agradecer a Deus pela colheita que eles tiveram naquele ano, e isso estaria garantindo alimento para todo um próximo ano. Aquela coisa que nós fizemos aqui do culto de ação de graças, copiamos aí lá dos americanos, eles continuam fazendo isso até hoje, se bem que é um dia só, e nós fazemos, aliás, naqueles dias eles faziam durante 7 dias. Jesus Cristo não vai no começo, mas quando a festa já estava no terceiro para o 4º dia, aí Jesus chega e aí todo mundo já vê Jesus lá no templo. Então tinha muita gente ali, provavelmente muitas daquelas pessoas não tinham talvez ainda conhecido Jesus, ouvido Jesus, mas a grande maioria sim, porque há poucos meses atrás Jesus já tinha feito milagres ali em Jerusalém, inclusive tinha curado pessoas no dia de sábado. E é por isso que Jesus vai fazer menção a isso nesse momento aqui. Aquela multidão que estava ali com Jesus, ouvindo a exposição dele, das Escrituras, reconheceu que ele tinha uma sabedoria, que ele tinha uma doutrina. Quando eles examinavam, quando eles liam a Bíblia e ouviam o que Jesus estava falando, eles falavam: o que Jesus está falando é a verdade. Mas como que pode ser? Como se ele nunca foi aluno de nenhum dos rabinos. Ou seja, é como se nós tivéssemos um advogado. Você sabe que hoje, para ser um advogado, tem que fazer uma faculdade de direito, senão ele não é considerado um advogado. E aí eles estavam vendo Jesus ali fazer toda aquela exposição a respeito de direito, a respeito de justiça, mas ele não fez faculdade de direito, porque naquela época, eu estou aqui fazendo digamos assim, uma ilustração, uma caricatura, né? Naquela época só tinha uma faculdade que ficava em Jerusalém, e todo mundo que fazia aquela faculdade todo mundo sabia quem eram os alunos, e eles falaram: Jesus nunca estudou aqui, então ele não é formado na nossa instituição, como é que ele sabe tudo isso? Aquilo estava deixando as pessoas divididas, né?
Porque o ensino de Jesus estava em perfeita consonância com a lei. Na verdade, ele estava dizendo da justiça que vem do alto. Mas, uma vez convencidos de que Jesus falava a verdade, por que eles queriam matar Jesus? Provavelmente, como eu disse, muitas daquelas pessoas que estavam ali estavam ouvindo Jesus pela primeira vez. Por isso eles falaram: quem falou que a gente quer matar você? Você está endemoniado? Mas, lá no começo do capítulo 7, a gente tem essa informação de que os principais líderes ali de Jerusalém já tinham feito planos para matar Jesus. E eles até queriam matar Jesus ali, naquele momento, mas não era o dia e não era a hora, então eles não iam conseguir realizar esse intento. No entanto, aquela multidão que estava ali ouvindo Jesus, possivelmente não estou falando de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 5 meses depois, aquelas pessoas que estavam ali, iam estar lá: crucifica, crucifica. Então Jesus sabia que eles também iriam querer matar Jesus Cristo. Jesus provou que quanto eles eram orgulhosos, soberbos e hipócritas, quando ele cita o ritual da circuncisão. Vamos imaginar aqui, meus irmãos, que hoje, se nós tivéssemos uma pessoa, um cadeirante aqui, esse cadeirante está aqui e está tendo um infarto. Vamos dizer que nós vivíamos naquela época, ou estivéssemos debaixo daquela lei. E aí a gente não podia levar, porque o pronto-socorro está a 2 quilômetros de distância daqui. E empurrar o cadeirante, a gente não tem carro, não tem outro recurso, o único jeito é pegar a cadeira e sair empurrando e sair correndo. Aí isso é trabalho, e não pode fazer trabalho onde diz, sabe, deixa o cara morrer. E era isso que acontecia. Mas eles circuncidavam o menino, porque se eles não circuncidassem o menino, a punição, o pecado ia cair naquele que não circuncidava, o pai que não circuncidava. Só que circuncidar era trabalho também. Aí eles faziam vista grossa e, como se eu não circuncidar vai me prejudicar, então eu vou quebrar a lei do sábado e está tudo bem. Mas não levar o cara para o pronto-socorro, a lei diz que eu não posso trabalhar, então eu não posso trabalhar, eu não fui porque eu não posso. Na letra da lei eu não posso te punir. Você percebe a hipocrisia daquelas pessoas, como que eles distorciam o direito, como eles distorciam a justiça? E quero fazer aqui, meus irmãos, e citar aqui então o verso final, 24, não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Quero finalizar aqui, qual a aplicação que nós fazemos disso, né? Como eu disse, aliás, eu venho dito isso já há algum tempo, se você, enfim, você não é obrigado, eu aqui, poxa, né? Tem dezenas de pregadores muito melhor do que eu para você ouvir nesses dias que está em casa do que ouvir as minhas pregações. Eu concordo com isso, não tem problema não, até porque o videozinho que eu coloquei lá, pelo amor de Deus, a edição vale a pena. Tem uns outros assim que, né, eu estou até fazendo uns cursinhos de edição de vídeo aí no YouTube, para ver se melhora um pouquinho, mas ainda não aprendi nada, né? Esse Yasmin que já teve umas aulinhas lá, o dia que tiver o software a gente coloca lá para editar os vídeos, mas por enquanto está muito fraquinho, né? Mas eu tenho dito isso já há algum tempo, que desde a queda o mundo se dividiu em dois mundos. Nós temos o mundo dos filhos de Deus e temos o mundo dos filhos do mundo. O mundo, podemos chamar o reino de Deus e o reino do diabo, ou o reino do mundo, ou o reino das trevas. E há, meus irmãos, uma inimizade profunda entre esses dois mundos, entre esses dois reinos. Uma inimizade mortal por parte dos filhos do reino do mundo contra o reino dos filhos de Deus. Satanás, que governa esse outro mundo, ele quer matar, ele quer ver sangue mesmo. E olha como os filósofos, né, falaram de cristianismo sem serem cristãos.
Esse mundo real aqui é o mundo das sombras. Platão nunca ouviu a frase, o mundo jaz no maligno, mas de alguma forma Deus tinha falado isso para ele. Agora, de acordo com Paulo em Efésios, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós não somos desse mundo, né? Na verdade, nós já estamos lá. O que nós estamos fazendo aqui, isso aqui é só um ectoplasma. Não, brincadeira. É claro que a gente está aqui, né? Mas nós vivemos, nós somos cidadãos do reino de Deus, do reino da justiça perfeita, do reino da paz perfeita, do reino do amor perfeito. Por isso que nós não podemos, quem é de fato filho de Deus, não odeia, não quer a morte dos filhos do mundo, quer que eles se salvem. É por isso que nós estamos aqui, para pregar o evangelho para eles, para que eles sejam transportados do reino das trevas e venham para o reino de Deus. Mas eles querem exterminar a igreja, eles querem acabar com a igreja, porque a igreja é a representação do reino de Deus aqui na terra. Eles querem desqualificar a igreja. Essa inimizade, ela é perpétua, no sentido, enquanto vivemos aqui. Depois que Jesus Cristo voltar, aí haverá um fim dessas coisas. Mas enquanto Jesus Cristo não voltar, a gente pode dizer, essa inimidade é perpétua, ela é odiosa, ela é profunda. Somente com o novo nascimento é que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor, para o reino do Filho do amor de Deus, Jesus Cristo. Para que nós possamos ser transportados, nós precisamos de duas coisas. E aqui hoje eu sei que nesse momento estou falando para todos aqui que são irmãos em Cristo, são crentes, mas para que você, para que a sua mente seja realmente transformada, né, e você seja alicerçado com esses conceitos e você possa transmitir isso para outras pessoas, para que nós possamos experimentar esse novo nascimento, nós precisamos de duas coisas: exercer fé e arrependimento. Não desenvolver fé e arrependimento, mas exercer a fé e o arrependimento que Deus dá a todo aquele a quem Ele vai salvar. Fé no sentido de confiança. Exercer fé é confiar exclusivamente nos méritos de Cristo. Isto quer dizer que nós precisamos crer que somente a morte de Jesus na cruz pode nos libertar, pode nos salvar, pode nos transportar de lá para cá. Fé é a confiança de que Jesus vai me segurar pela mão. Imagina esse abismo que existe, essa ponte capengando lá, e tem lá o dragão lá do Senhor dos Anéis, a terceira, Senhor dos Anéis, não é o nome do filme agora? O Hobbit, né? Que eu vi lá, agora estava passando lá, e o sujeito lá numa torre campengando, o dragão vem e tal. A fé é a confiança de que Jesus Cristo não vai deixar aquela torre cair, né? Fazendo esse desenho aí, porque o ser humano lá, o rapaz lá no filme não conseguia, né? A torre ia cair, não tinha nada que ele podia fazer. Então, fé é confiar que Jesus Cristo é quem pode me tomar pela mão e me transportar por esse abismo e me levar lá do outro lado. E arrependimento, você sabe que a palavra arrependimento quer dizer mudança de direção. Arrependimento aqui então significa também concordar que é pecador, é mudar o entendimento, transformar o seu entendimento, a sua razão, para você experimentar qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Eu sempre cito a minha mãe, né? Uma época em que a minha mãe, quando eu falei com ela pela primeira vez que ela precisava reconhecer que era pecadora e aceitar Jesus, ela virou para mim e disse: e que pecado que eu tenho? Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém, eu não tenho pecado. Mais tarde ela entregou a vida a Jesus e, enfim, graças a Deus por isso, né? Mas naquele momento ela me deu essa resposta, né? Arrependimento é mudar esse entendimento. Sim, eu sou pecador. Não matar, não roubar,
e nunca fazer algo mal para ninguém, não é só isso que é pecado. Quando nós colocamos qualquer outra coisa à frente de Deus, já caímos no primeiro mandamento. Você sabe disso, eu já falei isso tantas vezes. Então, é mudar a mente. A gente acha que não é pecador, a gente acha que não precisa de Deus. Muda o pensamento. Sim, eu preciso, eu não tenho capacidade sozinho. Também é reconhecer os pecados e se ressentir deles. Meus irmãos, o pecado aos nossos sentidos, olha, poderia até falar como o Descartes tinha razão, né? E aí a filosofia servindo a teologia de novo. Os seus olhos, eles vão olhar o pecado e cobiçar o pecado, ver o pecado bonito, o pecado lindo, né? Os seus ouvidos vão ouvir aquela melodia maravilhosa do pecado, o seu tato vai tocar e sentir a textura do pecado. Os seus sentidos vão enganar você, porque o pecado não é cheiroso, não é bonito, não é doce. O pecado é amargo, é cruel, é destruidor. Ele não faz feliz. Instantes depois, ele se mostra extremamente doloroso. Então, arrependimento também tem a ver com essa ideia de a gente se ressentir e encarar o pecado como pecado. É claro que na nossa jornada, no nosso crescimento cristão, nós nos convertemos, nós entendemos isso, muitas vezes a gente até continua sentindo o prazer pelo pecado, mas oramos a Deus e pedimos a Deus para a gente começar a enxergar o pecado como ele de fato é. Para Deus, né? Como aquele caso do cego, antes eu era cego, agora eu vejo. A gente olhar as coisas pecaminosas como sendo pecaminosas mesmo. É se ressentir mesmo do pecado. Quando nós tomamos essas duas atitudes, que não são necessariamente sensíveis, né? É claro que tem muita gente que tem uma experiência de conversão, assim, muito emocional, num momento em que ela, né, se explode em emoções e chora, ou ri, ou tem aquilo. Mas a experiência de conversão, ela não é sensível, ela é aqui. É o nosso, a Bíblia vai chamar isso aí muitas vezes de coração. Na Bíblia, hoje nós atribuímos o coração, coisas do coração, às coisas da emoção. Na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, coração na verdade, o ser humano no seu mais interior, vem do cor, né, do latim aí, do cor, e hoje, inclusive no inglês ele continua até a pronúncia da palavra, mas a gente fala core, escreve core, né, mas é core mesmo, que é o núcleo, é o centro, né? Você vai comprar um celular aí, eu quero um celular de 4 core, não, agora eu quero um de 8 core, que é o coração mesmo, é o centro, é ali, é o tal do core que é, o resto é só firula. O ser humano é isso. Então, quando a Bíblia fala de coração, ela está falando da mente, da razão, do mais profundo do ser humano, se é que eu posso colocar dessa forma. É isso que precisa ser transformado, é essa mudança de atitude. Então a confiança, ela acontece ali, eu vou confiar em Jesus, ainda que eu não estou vendo a solução, eu vou confiar que é Jesus que me salva, ainda que hoje eu continuo ainda praticando coisas que eu já estou entendendo que pela palavra de Deus é errado, eu vou continuar exercendo o arrependimento e ainda que determinados pecados, ainda que na minha sensibilidade, nos meus sentimentos, eles me pareçam prazerosos, mas na verdade, com a minha mente, com o meu entendimento, eu sei que não são. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que o Senhor nos ajude
a compreender cada vez mais a Sua palavra. Vamos orar.